Matarazzo, vamos fazer nossa entrevista com o deputado estadual Arthur Duval, mas que é o Arthur Mamãe Falei. Você que está nos ouvindo, que é da minha geração, provavelmente não tem ouvido falar muito nele. Eu já tinha ouvido falar porque uma vez, acho que na Câmara dos Vereadores, ele me entrevistou, fizemos alguma coisa, ou ele teve lá alguma coisa, eu me lembrava bem dele, me chamou muito atenção, mas no pessoal que curte internet, rede social, ele é um fenômeno, né? E tanto que, sem fazer campanha, chegou na Assembleia Legislativa com 478 mil votos. Não é verdade sem fazer campanha, é que fazendo uma campanha completamente diferente, que é falando diretamente com as pessoas e falando as ideias deles, sem vestir, sem falar muito politicamente correto, sem ajustar muito, ou seja, falando muito daquilo que ele pensa. E ao mesmo tempo, vamos aproveitar a presença do Arthur aqui para saber como é que... Arthur, boa noite primeiro, né? Obrigado noite. pela sua presença, nós já nos cumprimentamos, você já debateu conosco a notícia. Eu queria saber o seguinte, como é que você descobriu o YouTube? Como é que você foi parar no YouTube, nesse canal de YouTube de internet? A gente estava conversando aqui nos bastidores e é basicamente isso. Eu sou justamente da geração que pegou a transição ali da TV para o YouTube. Então, o YouTube surgiu aqui no Brasil em 2005 ou 2006, algo assim. Só que ele era muito pouco popular. Poucas pessoas utilizavam o YouTube com frequência. Eu acho que o YouTube começou a se popularizar mesmo ali, do cara criar uma conta e ser usuário do YouTube, se inscrever em canais, a partir de 2010. E como que chegou a mim o YouTube? Como que eu me tornei um consumidor? Um consumidor e fez esse sucesso extraordinário. Justamente na polarização que a gente teve aqui. Quando a gente teve ali a reeleição da Dilma em 2014, eu lembro que teve a Copa e depois, logo que passou a Copa, o assunto era eleição. Eu comecei a consumir muito vídeo no YouTube desse aspecto e quando a Dilma ganhou, isso no final de 2014, eu fiquei... A segunda. Eu fiquei muito indignado com isso e resolvi abrir um canal no YouTube. Então, o meu canal, eu abri ele... Foi só aí que você abriu o canal no YouTube? Eu abri meu canal em maio de 2015. Meu canal não é tão antigo assim. Chamava como? Mamãe Falei. Ele já surgiu chamando Mamãe Falei. Por que veio o Mamãe Falei? Quem que é a primeira pessoa na sua vida que você faz uma pergunta inconveniente? É pra mamãe, é lógico. Então, o canal... Eu queria um nome diferente, porque assim, se você coloca um nome muito sério, já passa algo que eu não sou. Eu não sou esse cara protocolar, de terno e gravata, que se leva muito a sério. Eu sou um cara que eu gosto de tirar sarro e falar do jeito simples, falar do jeito que eu converso com meus amigos, falar... Então, eu queria um nome diferente, coloquei o nome de canal Mamãe Falei. Sua mãe deve ter ficado super orgulhosa, inclusive. Ama, né? Aí ela começou a usar YouTube. Você sabe que no começo eu sofri muita resistência, porque que acontece que quando eu era desconhecido, eu comecei a ir em manifestação e fazer essas perguntas e apanha e sair correndo. Perguntas inconvenientes. Você fazia nas manifestações. Inconvenientes para os políticos, mas não inconvenientes. Eram convenientes para a sociedade. Sim, então, exatamente. Meio que um CQC, não sei se vocês lembram do programa. Meio que um CQC que não fazia só com político, mas com todo mundo, com pessoas na rua, com líderes sindicais, com professores universitários, com estudantes. E esse tipo de animosidade, vamos chamar assim, gera uma certa adrenalina que gera ali os meus views, chama a atenção das pessoas, mas também gera medo, principalmente das pessoas que me querem bem. E a minha mãe, ela foi um ponto de resistência ali no começo, né? Meu pai lógico, também. Ela fala, meu filho, calma, meu filho menos, deve ter tido tudo isso. Exatamente. Mas morrendo de orgulho, Exatamente. né? Mas uma coisa que aconteceu, e eu acho que foi legal, isso é legal mencionar, é que o YouTube, ele cresceu aqui no Brasil muito também por causa da política. Isso é um fenômeno exclusivamente do Brasil. Só aqui? Só se você aqui. pegar, por Incrível exemplo, isso, né? Estados Unidos ou Europa, o YouTube ele tem um crescimento orgânico constante em diversos assuntos, assim como no Brasil. Só que no Brasil, uma peculiaridade do nosso país é que, por causa da polarização, os assuntos políticos no YouTube deram muito mais views e muito mais ibope do que costumam dar ao redor do mundo. Porque daí as pessoas ouvem diretamente, o que elas ouvem ali não tem filtro, é aquilo, não tem mediador de debate. Não tem um jornalista no meio. Agora, É. deixa eu te perguntar, você já gostava de política ou aquele ponto, a segunda eleição da Dilma, é que te despertou
de que você fala, não, chega, eu quero participar disso? Boa pergunta. Na verdade, assim, eu estudei engenharia química na faculdade, tinha nada a ver com política, não fiz economia, não fiz direito, nunca me interessei por esses assuntos mais técnicos. Sempre fui um encrenqueiro, sabe? Aquele cara que é uma briga com o síndico do prédio, que fica enchendo o saco dos outros. Sempre fui esse cara. Mas nunca gostei tecnicamente de política institucional. Uhum. A partir do momento que você começa a empreender no Brasil e você começa a entender... Eu posso chamar de você, né? Bom, claro. Você sabe muito disso. Quando você começa a empreender e você começa a entender que as suas dificuldades de empreendedor não são... não é o mercado e não é o teu concorrente e é o governo, você começa a ficar indignado, porque você fala, não é possível, eu gasto mais tempo... O governo, em vez de ajudar, atrapalha. E mais energia, não fazendo o que eu faço. Então eu faço essa folha de papel aqui. Eu não fico pensando como melhorar minha folha, como atender melhor o meu cliente. Eu fico pensando em como eu vou lidar com o fiscal que está vindo me fiscalizar, com a lei da contabilidade que mudou, com o imposto novo que criaram. Então você fala, isso é uma distorção da realidade. Essa energia que eu estou gastando com esse assunto político deve ser gasto com outro aspecto. E essa indignação me levou a fazer Quer dizer, mas aí eram em dois aspectos, né? Se interessar pela política partidária, vamos dizer assim, e nessa questão econômica, né? Que no Brasil o Estado ocupa muito espaço, né? E não presta um bom serviço para a população. Ao contrário, eu costumo dizer que transporte público em São Paulo, por exemplo, tem custo alemão com qualidade cubana. É um negócio Gente, a gente paga um terço do que ganha, a gente paga para o Estado e na hora que vai não tem nada, né? Exatamente. Na verdade, então, esse tipo de problema surge porque assim, quando você começa a ir na origem das coisas. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu sou muito conhecido por perguntar... Você é engenheiro formado. Na verdade, eu saí no último ano. Eu estudei engenharia química, empreendi e saí no último ano para continuar a empresa que eu estava empreendendo e me dei bem na iniciativa privada. Foi um negócio que eu consegui fazer muito melhor do que como engenheiro. Na área de engenheiro, exatamente. Sim, mas teve toda a formação, né? Eu estudei tudo isso, nada ligado à economia, política, etc. Agora, uma coisa, você vai me entender bem. O que acontece é o seguinte, muitas vezes já aconteceu eu sou muito conhecido pela polêmica da FGTS, etc., de questionar isso, de eu chegar num momento e falar, eu não consigo contratar, não consigo expandir, não consigo demitir por causa de algumas leis trabalhistas, como, por exemplo, o FGTS. E aí você começa a pesquisar a origem disso, porque quando chega o boleto para você pagar e você começa a se interessar por aquele problema, você começa a puxar um fio de uma teia que é muito maior do que você imagina. A partir dali surgiu o meu interesse em mudar a política institucionalmente. A partir do momento que você começa a se tornar um comunicador, começa a criar influência sobre aquilo que você fala e vê a possibilidade de efetivamente disputar uma eleição e mudar institucionalmente aquilo que você discursa, aquilo que você fala, nesse aspecto aí começou a surgir o meu interesse em política institucional. Então, Arthur, bom, aí o que eu achei bacana é que você foi para a batalha e pelo caminho que tem que ser pela política. Você nunca criminalizou política, Exatamente. Nunca xingou a política em si, né? A crítica é às sacanagens e a alguns personagens, não é isso, Cláudio? Eu queria entender justamente quando você resolveu ir para a política e que agora, vamos assim, foi eleito, legal, bárbaro, e aí você chegou lá. Qual foi a tua sensação de estar agora na Assembleia? Como é que é? Como esses primeiros 4 meses aí? Na verdade, o choque ele é menor do que parece, porque como a gente já vem ali de uma militância, de fazer articulação política sem mandato, de conversar com o deputado e tentar virar voto, e fazer manifestação, e se comunicar em relação a isso, o choque de realidade não foi tão grande. O que facilita muito. Por isso que eu digo que é importante a carreira. Exatamente. Né? Você tem que saber ali o que você está fazendo. Se você cai de paraquedas... Você chegou sabendo o que você ia encontrar. Você chega sabendo já quais são as dificuldades. Agora, uma coisa que eu posso te dizer, que é uma coisa que muda muito, eu acho um pouco raso aqueles discursos, você estava falando perfeito mesmo, discurso de demonização de política. Não é assim que a gente vai mudar o país, porque a gente só tem um meio para mudar o país, que é a política. Se não for pela política, a outra alternativa é a barbárie. A alternativa é cada um pegar em arma e sair fazendo revolução. É o que a gente está vendo por aí. Então, justamente por nós aqui sermos antirrevolucionários e eu acho que conservadores em origem, a gente não pode demonizar a política. A gente tem que demonizar justamente as pessoas que fazem mau uso daquilo que elas chamam de política. Então, no caso, a articulação política que você estava falando mais cedo, justamente, que falta um pouco no governo federal, etc., isso não é a parte ruim.
Essa é a parte virtuosa que nós devemos buscar. Então, E que tem que ter, tem que ter, buscar. exatamente. Agora, Arthur, também tem uma coisa. Quantos seguidores agora, ouvintes, atenção. Sabe quantos seguidores ele tem no YouTube? Conta aí. Ó, hoje eu tô com 2 milhões e 600 mil Então, seguidores. No eu YouTube. acho que também te receberam muito bem, porque não é um medo, mas há um respeito por isso, por esses 2 milhões de seguidores, porque você tem um peso o que você fala, né? Olha, então as pessoas sabem que você pode influenciar. Você é um influenciador. Isso é ser um O que influenciador. antigamente chamava de formador de opinião. Exatamente. Eu costumo até falar para as pessoas que muito mais do que um deputado, que eu sou um entre 94 ali, eu sou um militante e muito mais do que um militante, eu sou um comunicador. Isso eu é acho muito que bom, a comunicação, o que vocês estão fazendo aqui hoje é muito Isso mais é muito importante do que um voto que você dá como vereador, sendo, por exemplo, aqui de São Paulo, 1,55. Então, é muito mais importante esse trabalho diário que vocês fazem aqui, de mostrar a notícia, de comentar a notícia, de fazer entrevista e levar informação, porque isso sim é o que muda de baixo para cima, né? Agora, quando você estava fazendo nas ruas, ou o próprio Mamãe, falei que você faz, pergunta, militante, como essa militância que você fez. Aí agora você está lá na Assembleia fazendo uma militância em Assembleia, não deixa de ser, né? Sim. Você está lá questionando e tal. Qual foi a grande mudança? Olha, na verdade, o que eu posso te dizer é que eu acho que a grande mudança foi muito mais para eles do que para mim, porque... Para eles, né? Que eles levaram um susto. Agora tem um cara aí que está perguntando. Pode polemizar mesmo? Pode. Bom, essa semana não. Esse mês a gente teve uma grande polêmica, que foi justamente a votação do salário dos fiscais de renda aqui do estado de São Paulo, que, na verdade, muitos deles já ganham acima do teto, e o governador Dória, com todo respeito, apresentou um projeto que eu acho que vai na contramão do que demanda a população, que é o aumento de gasto justamente para quem já está no topo da pirâmide. Em vez de ele aumentar salário de policial, salário de professor, salário de médico, de dentista, ele está simplesmente aumentando o salário dos fiscais de renda, que muitas vezes já ganham acima do teto. Eu queria só para deixar assim claro também para os nossos ouvintes, é que entre as pautas que você batalhou e sempre falou, estão justamente a austeridade fiscal, né? Que, ou seja, é não gastar para não ter que criar nenhuma taxa nova ou nenhum imposto novo, né? Então, que não adianta a gente falar dos outros e não dar o exemplo. Ai, não, mas deixa eu ler isso dele, que é bárbaro. Deixa ele terminar isso. Bom, então, nessa linha, né, do aumento do salário dos fiscais de renda, eu não consegui ficar quieto, eu expus lá o que eu considero algo promíscuo. Não é ilegal, vou repetir, não é ilegal, mas acho que é pelo menos um pouco esquisito aquilo que acontece, onde muitos fiscais de renda, né, aproximadamente 24% dos fiscais de renda, doaram para mais de 1/3 dos deputados estaduais, e logo no começo da legislatura, o principal projeto que está sendo pautado é o aumento do salário desses fiscais. Eu posso até citar um exemplo... inacreditável. Posso citar um exemplo nominal aqui. Nós temos uma deputada... Mas sem dar nome, não precisa dar nome. Não precisa dar nome? Então tá, tem uma deputada que ela vem de um partido que se diz da nova política, cujo pai ganha mais de 90 mil reais por mês, ganhou mais de 90 mil reais no mês passado, e ela recebeu também doação desses fiscais e estava ali, como é que eu posso dizer, se posicionando neutra em relação a um projeto como esse. Então, neste caso, eu acho que... Se posicionar neutro é o pior dos mundos. Eu acho que assim... Porque é o cara que quer ficar em cima do muro. Você tem que ter posição na vida, né? Tem que ter posição. Você pode ser ponderado, argumentar, mas essa coisa de não ficar neutro, né? É votar, é se abster. Na verdade, assim, e uma coisa que a gente costuma falar, assim, não adianta eu falar dos outros, não adianta eu apontar o dedo pra você e falar, você fez o de errado, você fez o de errado, e quando chega na minha vez eu também faço errado. Então, no meu caso aqui, o que eu costumo dizer é que a gente tem que dar o exemplo. Eu, por exemplo, abri mão, eu poderia ter 32 funcionários no meu gabinete, tenho apenas 5. Eu poderia usar carro da Assembleia, usar motorista da Assembleia, abrir mão de tudo isso. E muito mais do que isso, eu não uso nada da minha cota parlamentar especial. Então, eu não compro nada com dinheiro da Assembleia. O que é cota parlamentar especial? Adoraria saber. Na verdade, o termo técnico não é esse, mas a gente chama de cotão, né? O que acontece é o seguinte, hoje, se você é um deputado e você decide comprar folha do sulfite, coincidentemente na papelaria do teu primo, do teu tio, do sei que ela... você queira escolher, você tem uma verba de mais de 100 mil reais para isso. Você está brincando, né? Não é possível. Hoje a verba de um gabinete
passa dos R$160 mil. Por deputado? Por deputado. Não, mas aí tem uma série de coisas incluídas, né? Não, Sim, mas é muita coisa, né? Fora outros penduricados que a gente pode, Uma posso verba citar aqui. grande, Eu A gente falo, tem auxílio... O problema são os penduricados. Exatamente. A gente tem auxílio moradia, a gente tem motorista, a gente tem auxílio saúde, a gente tem carro oficial e tudo isso eu abri mão. Porque uma coisa, e você vai entender perfeitamente o que eu vou dizer, é muito bonito você ser liberal na hora de você chegar e falar que você vai cortar imposto. Isso é a parte fácil, isso qualquer um sabe falar. O problema é você ser liberal na hora de cortar o gasto. Porque cortar o gasto é que faz você cortar imposto. E na hora de cortar o gasto, você vai ser liberal? O meu gasto, né? Não, exatamente. Então, nesse aspecto, a gente tem que dar o exemplo e eu pretendo seguir aí coerente com o meu discurso sempre. Deixa eu só falar com o nosso ouvinte. Gente, vocês querem fazer... Alguém quer fazer uma pergunta para o deputado Arthur Duval? Nossa. Pode ligar para cá, 3053 1040, o Rafael vai atender e passa para cá que a gente põe nossos queridos ouvintes e nossas queridas ouvintes na linha para fazer perguntas ao deputado Arthur Duval. Arthur, mamãe falei. 3053 1040. Eu tô assim abismada com esse negócio da verba, Andréa. Porque olha, nessas economias que a gente estava falando aqui, o Arthur está economizando 75% da verba a qual ele teria direito. Tem Isso algumas exemplo, coisas que né? eu até compreendo, porque boa parte dos deputados vem do interior. Então, como ele está no interior, não mora aqui, tem que ter, acaba tendo auxílio moradia, etc. O que está errado é ter auxílio moradia para todos auxílio os paletó deputados. não tem mais, né? Isso tem para os federais, né? Que o Kim também, que é a minha dobradinha, o Kim Eu não acredito que ainda tem esse auxílio paletó. Pois é. Jura? Tem auxílio paletó. Vamos ouvir o ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? A Ana Helena do Jardim Celeste, Andréia. Ana Helena, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido. Então tá. Jardim Celeste, onde fica mesmo? O Jardim Celeste fica digamos assim, na Avenida do Cursino. Ah, verdade. Você me falou outro dia, eu preciso ir aí para lembrar e saber direitinho. Ana Helena, faço a pergunta para o deputado Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite. Eu gostaria, por gentileza, eu sou enfermeira, né, de profissão. Estou sempre acompanhando a Andréa para aprender. Eu estou muito admirada, porque eu não sabia a questão das verbas. Por gentileza, explique, não digo minuciosamente, mas com mais detalhes, por gentileza, para nós, o povo, que está, eu acho que, surpreendido. Boa noite e muito obrigada. Obrigado, Ana Helena. Muito obrigado. Obrigado, senhora, pela pergunta. É uma excelente pergunta, porque isso justamente fica meio por baixo dos panos. O deputado ele não gosta de pegar e chegar numa rádio e falar as verbas às quais ele tem direito. Mas, basicamente, na nossa Assembleia, para você ter uma ideia, a gente pode ter 32 assessores. Teve uma ordem judicial que cortou esse número pela metade, mas ainda assim são 16 assessores. É muito, né? É muito. No meu caso aqui, eu tenho só 5. Auxílio de funcionários, você tem ali... você tem, por exemplo, auxílio moradia, não só para deputados que moram fora da cidade de São Paulo, que a Assembleia é em frente ali ao Parque do Ibirapuera, mas para deputados da própria capital. Então, basicamente, eu que moro na capital poderia também pegar um auxílio moradia todo mês para gastar com outro apartamento se eu quisesse. Além disso, a gente tem uma outra verba que é para gabinete externo. Então, você tem mais uma verba para você alugar uma outra casa para você montar um gabinete externo se você quiser. Fora isso, você tem direito a um motorista pago pela casa. Fora isso, você tem direito a um carro e um carro reserva também pagos pela casa. Carro reserva? Por exemplo, se você tem um carro, vamos supor, eu tenho um carro oficial e aí o meu carro oficial eu tenho que levar ele para trocar o óleo. Eu tenho direito a um carro reserva daquele carro que já é oficial. Naquele dia. Então, assim, é um absurdo. Eu abri mão de tudo isso, né? Outros parlamentares também do Partido Novo também abriram mão dessas verbas, mas somos 5, né? Todos os outros mantêm... não sei dizer todos, mas a enorme maioria mantém essas verbas e é muito importante que a gente cobre. Mas o importante é o seguinte, você cortou. As suas, você abriu mão. Abri mão das minhas. Arthur, e aí você, quer dizer, como você já conhecia mais ou menos, você imaginava o que encontrar, né? E é uma geração nova, porque isso que eu digo, quer dizer, o Arthur, além de, não é só uma questão de idade, novo no sentido que está acostumado com outros veículos de comunicação, etc. Como é que funciona? Eu vi que você se dá muito bem, por exemplo, tem feito uma boa dobrada com a Janaína Pascoal.
Isso. Que A tem- Janaína é uma... Na verdade é o seguinte, a Janaína, eu não conhecia ela na Assembleia, né? A Janaína a gente se conheceu justamente durante toda a nossa luta e toda a nossa militância pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então a Janaína foi uma pessoa que esteve sempre muito próxima da gente, de mim, do Kim Kataguiri, do Pedro, do pessoal do MBL. E quando a gente... Na verdade, olha que coisa engraçada. Na semana em que ela decidiu se candidatar, a gente trocou mensagens e eu fiquei sabendo que ela realmente ia se candidatar na última semana. Então, a nossa candidatura e o nosso papel parlamentar é uma gota no oceano em relação a toda a relação que a gente tem de amizade. E a Janaína, assim, ela vem fazendo um excelente trabalho, é uma pessoa que eu espero que outros brasileiros sigam o exemplo dela Eu e tenham gosto ali muito a dela conduta também. Ela tem, e ela vai surpreender. Aliás, Quer precisamos dizer, chamar ela de volta aqui, André. Que ela vai veio fazer aqui, foi muito um bacana. trabalho, porque ela é uma advogada, conhece as leis como ninguém, né? Então, eu acho que você não acha, Arthur, que com isso que você está contando, com essa forma de atuação sua e de outros parlamentares que estão chegando, que têm uma cabeça diferente, haverá avanços na Assembleia Legislativa, você não acha? Olha, eu não poderia te garantir, porque, infelizmente, a Assembleia Legislativa não depende de 1, ou de 5, ou de 10, ela depende de 94. E eu ainda acredito, e essa é uma parte por isso que eu digo tanto que o que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Eu ainda acredito que o papel da comunicação, ele ainda leva um tempo para que a gente consiga fazer uma maioria ali na Assembleia que tem esse pensamento austero, esse pensamento que vá mais... justamente ao encontro mesmo do pensamento da população. Então, eu não poderia garantir isso porque a Assembleia ainda está muito apagada, a Assembleia ainda tem muitos deputados que pensam de maneira contrária às vontades da população, mas eu digo que a comunicação, que é isso que se faz aqui todos os dias, é o instrumento que vai mudar essa realidade. Agora, o que é interessante é isso, né? Porque quando a gente lida com dinheiro público, né, Arthur, tem que lidar com mais parcimônia do que se fosse nosso. Porque é dinheiro dos outros. É que nem você dirigir um automóvel que te emprestaram. Você tem que tomar o dobro do cuidado. Prestar atenção em tudo. Ou quando alguém te convida e te empresta a casa para você ficar na praia uma temporada. Puxa, você não vai deixar sujar tapete, nada, né? Quer dizer, você tem que olhar com mais... E o que a gente vê muitas vezes na política é o oposto. Quer dizer, é aquela farra com dinheiro público, que é o fim da picada. Não só isso, uma coisa que eu tenho bastante resistência é quando a gente vê... Isso não é demonizar a política ou os políticos, não todos, mas quando eu vejo um político falando eu construí tal ponte, eu fiz tal coisa... Não, você não fez nada, cara. Você só assinou um papel. Ou viabilizou, pode ter viabilizado. Quem pagou foi você que está ouvindo, né? Você que está ouvindo é que pagou. Então, quando você ouvir um político chegar e falar porque eu fiz tal... Não, peraí, veja só. Você fez porque tinha alguém pagando ali. Que somos nós. Então, assim, eu acho que justamente esse respeito com o dinheiro público deve vir não só nas atitudes, mas também, não só no gasto pessoal de cada um, mas também nas narrativas, né? Eu acho que as pessoas deviam se conter um pouco na hora de falar que gastou o dinheiro dos outros. Mas, meu amigo, é que a pessoa, eu vou te dizer aí pela experiência que eu tenho, o cara acredita que ele que fez. Não, ele tem certeza. O pior é isso. Ele tem certeza. O pior é isso. Agora, André, tem gente na linha ou dá para fazer uma pergunta pro Arthur, que tem aqui um... Não, eu tenho que fazer um comercial rapidinho meu Deus, e depois a gente volta logo depois do comercial, que já são 19 horas e 55 minutos. 19 horas e 56 minutos. Júlio César está aqui conosco. Prazer em te ouvir e te ver. Boa noite, bom te ver também. Foi bem de fim de semana? Graças a Deus, bem. Você também? Também. Vim de bicicleta hoje. Ah, é? É arriscado, viu? Mas tá bom. É arriscado. Pertinho, Mas tá bom. já vai ter patinete junto, viu, Júlio César? Então, não, agora nós vamos ter, eu vi uma notícia que vão pôr fiscal para os patinetes. Você vai ter o cara de patinete e um fiscal correndo atrás do cara. Vai ter usar capacete, muito de coisa agora. Mas, né? e deveriam fazer o seguinte, deveriam ter regulamentado antes de deixar os patinetes. Eu soube aí que o investimento nesses patinetes e nas bicicletas giraram em torno de 50 milhões de reais. Não, mas que veja, e é uma boa. Claro, só que como a cidade é um espaço público, e você tem que regulamentar quem pode ou quem deve andar aonde, né? Para não atropelar o outro, se não ter acidência. Mas eu queria fazer uma pergunta. Que legal o programa, que interessa para nós aqui. Eu sou fã desse cara aí, cara. Também que bom. Interessa para nós. O Arthur falou que nós fazemos um bom trabalho, Júlio, com o negócio de rádio, que isso é importante. Tá? Mas ele, Arthur, e todo mundo tem falado isso, que as redes sociais, a internet... Quantos seguidores você tem? Estou com 2.600.000.
Com 2 milhões e 600, você não acha que a internet vem substituindo essa nossa comunicação ou não? Eu acho que não, eu acho que vem complementar. Agregando. Na verdade é o seguinte, se você pegar o rádio sobreviveu ao boom do cinema, o rádio sobreviveu ao boom da televisão depois, o rádio sobreviveu depois ao boom do videocassete. Da que TV por assinatura. Da TV por assinatura, porque veio o videocassete, logo em seguida teve a TV por assinatura, e o rádio continuou sobrevivendo aos serviços de internet e aos serviços de streaming. Verdade, Então, verdade. não existe isso de, um vai acabar com... Não, eu acho que não, porque... Em primeiro lugar, assim, isso acontece comigo. Muitas vezes eu tô, sei lá, viajando, ou tô no carro, e eu não gosto de ouvir as músicas no meu pendrive. Eu gosto de ouvir um rádio, porque, assim, é a sensação de que mais pessoas estão ouvindo aquilo junto comigo. E muito mais do que isso, é a Exatamente. sensação de você ter um comentarista ao vivo falando algo que você sabe que ele parece que ele está conversando tá com você. acontecendo naquela hora. Exatamente. E com mais pessoas ouvindo exatamente a mesma coisa. Isso é insubstituível. Isso é Muito legal insubstituível. esse teu ponto de vista, muito legal, porque pouca gente percebe. Nós podemos usar no programa essa fala sua Por sobre favor, o papel fica do à rádio? vontade. Porque Por isso é favor, bacana. Eu me senti honrado. O Chico Paes de Barros vai ficar feliz com esse Eu não depoimento sei do se- Arthur, que é um cara que tem 2, 3 milhões de seguidores no YouTube. Eu não sei se você tem conhecimento, agora à noite a rádio ela vai pelo dial para todos os estados do Brasil. A gente vai para Amazonas agora, Maranhão, Rio Grande do Até Sul. Nós vamos Colômbia, Júlio. Colômbia, Uruguai. Nós temos caminhoneiros no Uruguai levando produtos para lá que vão ouvindo a Rádio Capital. Maravilhoso. Eu acho Agora, maravilhoso. E com o negócio do aplicativo, né? Para o mundo inteiro. Fica pro mundo Os inteiro. brasileiros que estão fora do Brasil com saudades do nosso país, né? É verdade. Fala, doutor Não, Júlio. eu estava comentando com o assessor do Arthur agora ali fora, ele não tem ideia do alvoroço que ele causou em Catanduva. Porque ele fez esses dias atrás uma explanação lá na Assembleia sobre Os fiscais de renda. fiscais de renda. E a Beth Saião, que é da região de Catanduva, foi citada muito rapidamente por você ali. Sim. Eu achei do caramba aquilo. Tem que ter muito peito para chegar e fazer Deixa eu isso só aí. perguntar, quem é Beth Saia? Era uma deputada lá da região de Catanduva. É. E eu achei aquilo assim, me enviaram esse vídeo, eu assisti umas 3, 4 vezes, por quê? O que eu acredito hoje, que o grande problema que o Bolsonaro vem encontrando é porque ele não está encontrando apoio para poder trabalhar com mais tranquilidade. E a gente estava precisando mesmo de pessoas com sangue novo, que não estão viciados na política, para chegar e mostrar o serviço. E não que você é jovem ou isso, Obrigado. é sangue novo, digo, na política. Ideias É o que a novas. gente falou. Ideias novas, ideais novos. Esse projeto seu de austeridade, uma vez, André Matarazzo, eu vi uma reportagem sobre quanto é gasto com um cafezinho em Brasília. Eu fiquei horrorizado com aquilo, Não cara. precisa ir muito longe. Horrorizado Quando eu com estava no aquilo. estado de São Paulo, não é que era gasto tanto, mas aí eu queria fazer um café premiado para servir um café gostoso para quem fosse lá. Sabe quantos quilos ia de cafezinho? Era 50 quilos por mês, era muita coisa. Então. Aí não podia fazer café premiado, porque se eu fosse pagar 50 quilos de café premiado... Os números sempre são muito São- grandes. são É muito números- grande, números então de governo. servimos o cafezinho normal mesmo, porque é muita coisa. Agora, André, aproveitar também e parabenizar você, sabe, pelos entrevistados que você tem trazido até o programa aqui, eu trago até o programa também, porque eu acho muito bacana, porque como ele falou, a gente percebe, e eu trabalho com rádio AM já há bastante tempo, a impressão que o ouvinte tem é que estamos todos numa sala, conversando. Claro. Entendeu? Então, a importância da utilidade pública do rádio é essa aqui, é você levar para o ouvinte e não só colocar para ele algo, e sim explicar o porquê daquilo que a gente está falando, cara. Então, muito bacana. A gente estava até falando do seu programa hoje à tarde aí, num local bem legal aí, entre políticos, e o pessoal mandou te mandar um abraço aí, te parabenizando obrigado, pelo que programa. a ideia Viu? é essa, né? A gente poder também traduzir para as pessoas o que vem acontecendo em São Paulo, no Brasil, no mundo, né? Porque a linguagem, às vezes, para o cidadão que está mais distante desses problemas, ela é complexa para entender. Então, a explicação facilita e aproxima as pessoas das mudanças. Arthur, são 20 horas e já de 2 minutos, já estamos no horário do Vambora, Júlio César, vambora, tá aqui que é conosco. importante Queria isso. te agradecer muito a sua presença aqui. Qual é o seu canal do YouTube? Se alguém quiser te ver, como é que faz? Bem simples. Mamãe Falei. Mamãe YouTube, falei. Mamãe Falei. É só entrar no YouTube e escrever mamãe. Não precisa nem separar as palavras. É tudo escrever tudo junto. Mamãe Falei já vai aparecer lá. Tá pronto. Olha, muito obrigado. Eu vou querer que você volte aqui A hora para que você- contar a hora que o você que convidar. tem. Aliás, eu vou fazer Não, dia, tem- vou convidar você e a Janaína para a gente Tá fazer ótimo. um debate sobre como está indo o estado de São Paulo, como está indo a política, né? O que inovação vocês têm trazido. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. E, ó,
Muito, muito obrigado assim por vocês fazerem esse serviço de rádio tão maravilhoso, porque eu acho fundamental que tenham pessoas que levem esse tipo de comunicação para a população.